Bom, então vamos para a nossa quarta aula, né? Da disciplina de noções de agricultura de precisão. Agora, no período da manhã, né? Na terceira aula, a gente falou sobre como que a gente chega, né? No mapa de variabilidade. Nós falamos que são três maneiras, né? A amostragem de solo, o mapa de produtividade da colhedora e as imagens aéreas. Então, nós, na terceira aula, falamos sobre a amostragem de solo, né? Em grid, onde os grids podem ser de 1, de 2, de 3, de 5 hectares, né? Quanto menor, melhor, mais precisão consegue fazer a adubação em taxa variável. Aí nós vimos os equipamentos, né, para taxa variável, os implementos por gravidade, o de esteira, o pneumático, né, de fluxo de ar. E aí nós mostramos os equipamentos, né, que é necessário para fazer o controle da adubação à taxa variável, né, que é o que? O mapa, o sensor de localização, né, ou antena de localização no trator, que liga no atuador, né, que é aquele módulo que atua diretamente no implemento, aonde faz a alteração, a variação da dose, né? Então, é mapa, GPS e atuador. É isso que precisa para fazer a adubação à taxa variável. Então, falando, né? Então, agora o que nós vamos falar? Nós dissemos que são... Ah, tá. Isso aqui, ó, tem a ver com o que acho que a Fernanda perguntou, né, de manhã. Não, quem que foi que perguntou? Acho que o Milton. De se dá para fazer, foi você, né, Milton? Se dá para fazer já com a taxa variável, com a cultura já crescida, né? Sim, foi eu mesmo que perguntei, professor. Então, aí, Milton, é assim, nós falamos lá que para fazer a taxa variável precisa ter um mapa, né? Então, tendo o mapa, a gente faz a recomendação e o mapa, em cima da localização, o mapa vai variando a dose. Tem um outro tipo de taxa variável que é através de sensoriamento, através de sensor. Esse trator aqui, ó, tá com sensor de produtividade aqui em cima. Isso aqui, ó, é um sensor de produtividade. Nós vamos ver, é o mesmo que faz pulverização localizada, nós vamos ver isso na próxima aula, faz pulverização localizada, é o mesmo sensor. O que esse sensor aqui faz? Ele estima a produtividade daquela cultura através do reflexo do verde da planta, né? A gente sabe que quanto mais produtiva a planta está, mais verde ela está, mais ela reflete a cor verde, né? Isso aí nós vamos falar lá na frente, quando a gente falar de sensoriamento remoto, acho que na quinta aula, ou na sexta, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de reflexo das plantas, que é a maneira que os sensores utilizam para estimar a produtividade. Então, pensa assim, um sensor em cima da máquina, aqui é o método que nós já falamos de manhã, que é através de mapeamento. Então, você tem um mapa e tem um localizador, né, que é o GPS, e aqui tem um aplicador. No sistema de taxa variável, através de sensores, funciona da seguinte maneira: tem um sensor em cima da máquina, que ele pode ser em cima da máquina ou na frente da máquina, que ele faz a estimativa de quanto que aquela cultura, naquele estágio que está, o quanto que ela vai produzir lá no final do ciclo. E aí ela controla o atuador, o aplicador, a vazão, a dosagem que vai utilizar, né? Aqui, ó, seria mais ou menos assim, ó, tem um sensor que fica ou em cima da máquina, ou aqui na frente da máquina, onde ela vai fazendo a mensuração, a estimativa da produtividade, né? Aí transfere essa informação para o computador e libera uma aplicação, por exemplo, de N, né? O que é mais utilizado de adubação de cobertura é o nitrogênio, né? Pelos motivos de ele ter lixiviação, ser volátil, né? Então, o nitrogênio aplica em cobertura, né? Além do plantio, faz aplicação em cobertura. Então, o que isso aqui, por exemplo, esse exemplo, aplicando nessa imagem aqui, aplicando nitrogênio. Então, o sensor fez a estimativa, transfere a informação para o computador e o computador regula a dose. Isso feito
de maneira muito rápida, né? Então, bateu o sensor aqui, estimou, aplicou. E isso de maneira instantânea, online. Então, veja qual que é a diferença fundamental da aplicação, a taxa variável, do sensoriamento para o não sensoriamento, é o mapa, né? Veja que lá na outra maneira, que a gente falou de manhã, a gente precisa ter um mapa, porque a dose vai variando de acordo com o local que o mapa identifica que você tem a recomendação. Dessa maneira aqui, você não precisa ter o mapa. Ele faz diretamente. Então, você ganha tempo, né? Você ganha tempo por quê? Olha lá o anterior, a gente tinha que fazer a amostragem de solo, fazer o mapa de variabilidade, fazer o mapa da aplicação de taxa variável. E aí, fazer a aplicação. Aqui não precisa fazer aqui nada daquilo. Aqui não precisa ter mapa. Por quê? Você já vai medir a estimativa de produção e vai aplicar o adubo. Então, qual que a desvantagem desse, por exemplo? Que às vezes você precisa ter um mapa, né? Por quê? Para você, por exemplo, fazer uma compra de adubo. Quando você tem o mapa em mão e a dosagem, quantos hectares você tem para aplicar cada dose de adubo, você sabe estimar para fazer uma compra de adubo, quanto você vai utilizar de adubo. Você consegue ter um mapeamento, né? Estou falando lá as vantagens do que nós vimos de manhã, da convencional. Você tem um mapa de como que está a variabilidade de uma área para outra, aonde você está tendo mais, né, as manchas de deficiência de nutriente, enfim. Às vezes, para algumas informações, para alguns nutrientes que não são chamados voláteis, né, igual o nitrogênio, que de um ano para o outro não repete, mas muitos, né, tirando o nitrogênio, os outros nutrientes, a análise do ano anterior te dá uma boa noção para esse ano. Aquela parte que é deficiente em potássio, por exemplo, o ano que vem ela vai estar deficiente de novo, provavelmente, mesmo fazendo a taxa variável. Essa correção leva lá 2, 3, 4, 5 anos para toda a área não ter mais deficiência. Então, você ter um mapa ainda tem algumas vantagens, porque às vezes é necessário você fazer um mapa, ter um mapa, tanto para controle de ano a ano, como para fazer compra de insumos, enfim, tirando esses dois problemas, qual que é o mais utilizado? É o taxa variável com mapa, porque os de sensores, ele ainda, né, ainda tem que melhorar muito a tecnologia de fazer essa estimativa, levando em consideração o porte da planta, levando em consideração a cultivar, né? Porque, por exemplo, tem cultivar que tem a folha mais ereta, a folha mais em pé, que tem um tipo de reflexo menor do que aquela folha que está mais acamada, uma folha mais deitada, reflete mais. Então, às vezes, o sensor ele não consegue fazer uma estimativa muito apurada da cultura, né? Então, tem muito que melhorar ainda a questão de sensores para fazer taxa variável online, que chama, né? Uma é a taxa variável com mapeamento, a outra com sensoriamento online. Então, ainda tem muito que melhorar. O grande parte utilizado é em cima do mapeamento, né? Da taxa variável através de mapas. Por quê? Porque a estimativa aqui é fundamental. A dosagem que ele vai aplicar é totalmente relativa ao quanto vai produzir, né? Até pus uma outra tabelinha aqui, por exemplo, extração de nutrientes da cultura do milho, né? Vamos né, entender, só vamos falar, saindo um pouquinho da agricultura de precisão, só para entender a questão de extração de nutrientes. O que quer dizer extração de nutrientes? Cada cultura extrai uma quantidade de nutrientes do solo, dependendo do quanto ela vai produzir, né? Para cada tonelada de cana, ela consome, por ciclo, 100 quilos de nitrogênio, dependendo se ela produzir 130, 140 toneladas por hectare, ela vai tirar 100 quilos por hectare de nitrogênio. Então, o que no ano seguinte você tem que fazer? Na soqueira, você tem que devolver aqueles 100 quilos. E toda cultura é assim. Por exemplo, aqui, ó, a extração do milho. Quando o milho produz 3
quilos, 3,6 toneladas por hectare, ela extrai 77 quilos, a cultura extrai 77 quilos de nitrogênio por hectare, né? Quando o milho produz 10 toneladas por hectare, ele extrai 217 quilos de nitrogênio por hectare, né? E para as outras também, veja aqui, ó, quando o milho produz 3,6 toneladas por hectare, ele extrai 83 quilos de potássio do solo. Quando ele produz 10 toneladas por hectare de grão, ele extrai 157 quilos de potássio do solo. Então, veja que essa estimativa tem que ser muito boa para fazer a adubação taxa variável através de sensores. Por quê? Se o sensor estimar errado a produtividade, a adubação vai cair errada, né? Vai cair a menos ou a mais. Então, o sensor funciona legal, vai avançar muito essa técnica, vai ser muito utilizado, até por conta disso, né? De não precisar de fazer mapeamento, de não precisar ter mapas, né? É bem mais rápido para ser feito. Em algumas funções, não tem necessidade de ter mapa. Por exemplo, na adubação de cobertura, você não precisa ter mapa. Agora, se tiver um sensor estimando quanto que vai produzir para você jogar nitrogênio, é fundamental, mas a estimativa tem que ser muito boa para você se basear nisso para fazer a sua adubação. Só de curiosidade, você vê aqui, né? Olha as quantidades, né? Grãos para 77 quilos. Aí você pega aqui, milho para grão, né? 77 quilos de N. Aí você pega aqui, milho para silagem, olha aqui, 230 quilos de N. O que é essa diferença? Por que para silagem é tudo maior a extração? Alguém arrisca aí? Por que na silagem a extração de nutrientes do solo é bem maior? Eu vou falar. Porque a silagem você leva a planta toda, né? A silagem você leva a folha, o caule, o tronco, leva tudo, né? O ramo da, da, da planta, leva tudo. Quando a palha, né? Quando é grão, você leva só o grão, né? Então, quando você faz silagem, você leva tudo, leva a espiga com o caule, a folha, com tudo. Então, você está extraindo mais. Quando você está quando você está levando só o grão e devolvendo para o solo a parte verde, a palhada, aquela nutriente que está dentro do material verde, da palhada, vai voltar para o solo, né, de maneira rápida até. Tem a mineralização, né, aquele mineral que está dentro da palhada vai voltar para o solo. Então, você não levou embora aquele nutriente, você levou só o nutriente que estava no grão. Então, você devolve menos para o solo. Agora, quando você faz a silagem, você leva tudo embora. Então, você não está devolvendo aquele mineral, você está levando embora aquele mineral que está dentro da planta. Então, por isso que a adubação tem que ser maior quando faz plantio para silagem, tem que ser maior. Então, nós falamos, né, das duas maneiras de fazer adubação de taxa variável, de sensor e com mapa. Então, só tendo isso aí, já está garantido que vai dar tudo certo? Não. Algumas coisas ainda podem dar errado, que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Os fatores que interferem, o que pode dar errado na adubação de taxa variável, né? Condições ambientais, umidade, vento e chuva. Umidade do solo. Qual que é a importância da umidade do solo? O trator patina na chuva. Se tem alta umidade, vai ter alta patinagem. E o trator patinando interfere totalmente na aplicação, na dosagem. Por quê? O trator está ali patinando, o sensor acha que ele está numa velocidade e, na verdade, ele está em outra. Então, ele acelera ou diminui, né? No caso, ele patinando, vai aplicar mais, né? Porque o sensor acha que o trator está andando mais rápido, então ele vai aplicar uma dosagem maior, né? Para compensar a alta velocidade.
Mas, na verdade, o trator não está com alta velocidade. O trator está patinando. Então, isso engana o sistema e interfere na aplicação, na dosagem da aplicação do fertilizante, né? Outra coisa, alguns fertilizantes, a maioria precisa de um bom teor de umidade do solo, um teor adequado, para que ele vá se liberando, né? Tem adubos que são encapsulados, né? O NPK encapsulado, então ele depende da umidade para ir liberando o nutriente. Então, muita umidade interfere no sentido da patinagem da máquina. Pouca umidade, muito seco, interfere na liberação gradativa do nutriente, né, na adubação. Então, a umidade do solo é fundamental. Outra coisa, o vento interfere? Claro, né, porque o vento, por exemplo, no calcário, ele arrasta o produto fora do alvo, né? Você tem um alvo que é naquela faixa de aplicação do trator. Você tem ali uma faixa de deposição, por exemplo, do calcário, de 8 metros a largura de trabalho do implemento. Se você está tendo um vento, esses 8 metros pode não ser mais 8, né? Pode ser menos ou pode ser muito mais. Você está sobrepondo uma área sobre a outra, né? Então, o vento interfere diretamente na qualidade da adubação. Chuva, mesma coisa, né? Chuva, patinagem, chuva, o trator tem deficiência para andar e excesso de água no solo pode arrastar os nutrientes, né? A percolação, aquela, né? Nós temos enxurrada horizontal, que é aquela que corre no nível do solo superficial, horizontal, a enxurrada. E nós temos a enxurrada, que é aquela no sentido vertical, que é a percolação, né? Então, vamos falar, é uma enxurrada vertical que arrasta, que leva os nutrientes tudo lá para baixo. Então, você faz uma adubação taxa variável, você tem o melhor implemento, você tem a melhor recomendação, fez os grids de amostragem de 1 hectare, está lá com baita mapa de recomendação, mas as condições ambientais, se não ajudar, a sua taxa variável também vai tudo água abaixo, tá? Característica do produto: granulometria, umidade do insumo, armazenamento e conservação. O que é granulometria? Cada produto, cada fabricante, cada lote, muitas vezes, ele tem um formato de grão, um tamanho de grão, né? Posso ter grão, o grão que eu estou dizendo, o grão, o sólido ali do adubo, né? O adubo sólido, aquela bolinha do adubo, né? Então, pode ter granulometria maior, granulometria menor. Isso interfere diretamente na taxa variável. Então, por isso que recomenda isso aqui, assim que mudar de lote, dentro da mesma marca, tem que fazer uma aferição no equipamento. Quando muda de fabricante, né, de comprador, de produto, de marca, de insumo, tem que fazer uma calibração, tá? Hoje os equipamentos fazem essa calibração muito fácil, mas você tem que fazer uma calibração. Como é que é a calibração do equipamento de agricultura de precisão? Você coleta um certo período, 30 segundos, e você vê o quanto que caiu naquele 30 segundos e informa a máquina, né? No computador da máquina, você põe lá, em 30 segundos, caiu 720 gramas por bica. Então, você informa a máquina vai saber que a cada tantos segundos, que na verdade, o que ela chama de pulso, a cada rodada no implemento de aplicação, ele contabiliza um pulso. Então, você põe lá que 30 segundos, a máquina sabe que em 30 segundos ela deu lá 500 pulsos, 500 giros no eixinho de adubação. Então, ela sabe que em 30 segundos ela dá 500 giros. E aí você diz para a máquina, aí que entra o papel do operador, diz para a máquina, nesses 30 segundos, caiu 700 gramas, por exemplo. Então, a máquina sabe, em 30 segundos ela dá 500 giros no eixo da adubação e nesses 500 giros está caindo 700 gramas. Então, ela faz a conta de, para cada giro, quantas gramas estão caindo. E isso, a granulometria do produto interfere diretamente o quanto grama que vai cair, né? Quanto menor a granulometria, maior o peso, né?
grãos menorzinhos, o que é mais pesado? Um saco de areia ou um saco de argila? O saco de argila é meio mais pesado. Por quê? Os grãos são menores. Quando o grão é menor, sobra menos espaço vazio, né? Porque a superfície de contato é menor. Então, quanto menor o grão, mais pesado, né? Um saco de calcário é mais pesado ainda do que um saco de argila. Por quê? Porque o grão é muito pequeno. Então, quanto menor o grão, mais peso. Então, a granulometria interfere totalmente na qualidade da aplicação da taxa variável. Umidade do insumo. O que adianta também você ter tudo equipamento, aí você vai lá abrir o Big Bag de adubo, abrir o saco de adubo, ele está todo empedrado, né? Então, não vai funcionar também. Então, a umidade é fundamental para a qualidade também da aplicação. Adubo empedrado, obviamente, que não funciona. E claro que o armazenamento e conservação está diretamente interligado aí com questão da umidade do insumo, né? Se você armazena diretamente no chão do barracão, encostado na parede, esse adubo vai absorver umidade, né? O adubo, ele puxa umidade, ele é bem seco, ele tem baixíssima umidade, então ele puxa bastante umidade. Se não tiver corretamente armazenado, não vai ter a qualidade da aplicação. Modo de aplicação, alimentação do software, velocidade, conhecimento do operador. Alimentação do software, a informação tem que chegar direito, né? Tem que chegar de maneira correta para o computador, né? Lembra lá na aula passada que eu disse que o computador lê 3 colunas, né? Latitude, longitude e dose. Se essa informação não está certa, se não foi alimentada de maneira correta no software, a aplicação também não vai funcionar, tá? Velocidade de deslocamento. Tem uma velocidade máxima, quando faz a calibração do equipamento, ele já te diz, né, lá na contagem dos pulsos, a velocidade de rotação do eixinho do adubo, ele te diz também qual que é a velocidade mínima e máxima que você tem que andar para que ele consiga girar e aplicar aquela dose. Se a dose sua é muito alta, o trator, se a dose é muito alta, tem uma capacidade máxima daquele eixo que está rodando. Ele não consegue rodar acima de tantos giros, né, de RPM. Então, o que acontece? Você tem uma velocidade máxima que você pode andar para que o implemento dê conta de jogar aquela dose que você quer. Ainda mais se a dose for alta. Se a dose for baixa, você consegue andar numa velocidade alta, porque aquela rotação é suficiente para cair aquela quantidade do adubo. Agora, se a adubo é muito alto, você tem que andar bem mais devagar. Então, às vezes a máquina, o próprio computador vai te dizer, fala assim, ó, nessa dosagem, eu preciso dar tanta rotação com essa ferição, com esse peso que você me falou, que está caindo por 30 segundos. O quanto eu consigo girar a rotação do eixo do adubo? Você pode andar no máximo a 6 km por hora, porque senão eu não consigo aplicar o que você está querendo. Então, o software da taxa variável já vai te dizer qual que é a velocidade máxima e mínima, que acima daquela ele não consegue jogar a quantidade e abaixo daquela ele também não consegue jogar aquela mínima quantidade que você quer. Então, o conhecimento do operador é fundamental para fazer todo esse trabalho, né, de alimentação do software e velocidade de deslocamento. Isso aqui é fundamental, exige conhecimento do operador. Apesar que, se ele não respeita a velocidade, isso aqui fica tudo registrado na máquina. O chefe dele, o gestor, vai conseguir saber que ele ficou andando acima da velocidade, e aí lá no mapa da dosagem aplicada, vai aparecer os erros devido ao excesso de velocidade. Então, vamos lá. Então, nós dissemos como que faz, mostrar como que nós identificamos a variabilidade espacial do solo, né? Então, nós falamos que é a amostragem de solo, já dissemos como que funciona, os grids, aquelas coisas todas. Agora, nós vamos falar a outra maneira de identificar
que é mais simples e instantânea de identificar a variabilidade espacial, são através dos mapas de produtividade. O que é um mapa de produtividade? As colhedoras geram colhedoras de grãos. Nós vamos falar de colhedora de cana. A colhedora de cana ainda não gera um mapa desse de produtividade, porque ainda não consegue um sistema muito... Vai ter, já vai ter um mapa de produtividade, um sensor de produtividade de cana, mas a quantidade, eu acredito que a dificuldade maior seja nisso, né? Porque você está colhendo lá milho, você está levando, quando produz muito, 10 toneladas de milho por hectare. Agora, imagine você levar 150 toneladas de cana por hectare. Então, o sensor de produtividade para colhedora de cana ainda não é realidade ainda, mas no futuro próximo já vai ter. Já tem máquinas fazendo, empresas, né, fazendo esse trabalho aí. Agora, em colhedoras de grãos, o mapa de produtividade já é regra, todas elas têm, todas elas já saem de fábrica, né? O que é o sensor? Então, para fazer os mapas de produtividade de grãos, nas colheitadeiras, precisam de sensores. São sensores de produtividade que geram os mapas de produtividade. Então, tem alguns sensores. Na verdade, dois sensores. Quando o sensor, quando o grão, tá vendo que aqui, ó, aqui o grão está subindo aqui nessas taliscas aqui, nesses compartimentos aqui. O grão está subindo aqui. Então, o primeiro sensor detecta a umidade, faz a leitura da umidade do grão. Tá? Enquanto ele está subindo aqui, está fazendo a leitura da umidade do grão, né? Então, colheu aqui embaixo e aqui está subindo para o depósito da máquina, né? Então, colheu, sobe para o depósito. Nesse trajeto desse elevador do grão aqui, aonde está subindo para o depósito, faz uma leitura da umidade daquele grão, tá? Lá em cima tem um outro sensor, que é uma balança, que o que ele faz? Quando esse grão chegou, subiu lá do elevador de tudo, né? Já passou pelo sensor de umidade aqui embaixo, chegou lá em cima. No que ele faz a curva aqui, ele arremessa o grão, né? Com a própria velocidade do elevador aqui, ele bate numa balança de impacto. Então, essa balança que ele bate, ele faz a leitura, tá? Nós temos uma foto aqui, nós vamos ver. Então, pelo próprio fluxo de massa, agora imagina a máquina, a colheitadeira colhendo, essa esteira não para de rodar, roda rápido, né? Ela está rodando, 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 então, esse impacto, a cada metro, você tem uma estimativa de produtividade, até em menos de 1 metro, você tem uma estimativa da produtividade. Então, eu tenho o peso, a umidade, e tenho a minha localização, aonde na cabine, né, do operador, eu tenho o GPS, tenho o receptor de sinal de satélite. Então, ó, eu tenho a umidade, tenho o peso e tenho o local, eu consigo gerar mapas de produtividade, né? Aqui, ó, é a placa que eu digo, a placa de impacto, essa que fica aqui em cima, ó. Então, aqui, ó, fica na beirada do elevador. Isso aqui é uma balança de impacto, né? Ela não precisa pôr igual as balanças que nós estamos acostumados, né? Essa balança aqui, ó, só do fluxo dos grãos batendo ali, ela já vai estimando a produtividade. Então, a esteira está aqui desse lado aqui. Então, no que o grão é arremessado, bate aqui nessa placa de impacto, ela vai medindo a produtividade. E o sensor de umidade seria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, tá o elevador aonde passa o grão, aqui um sensor, fica aqui, ó, o sensor de umidade. Por que é importante saber a umidade e não só o peso? Quem sabe? Por que eu preciso ter a umidade do grão, não só o peso? Porque a umidade, ela interfere no peso, né? Então, quando eu tenho um peso, eu preciso saber se aquele peso é de massa seca do grão ou se aquele peso o quanto que eu tenho de água naquele peso, né? Por quê? O grão, eu vou secar, vou chegar lá
o armazém, no silo, eu tenho que chegar a 10, 12, 14% no máximo de umidade. Então, para chegar, eu vou ter que secar. Então, se eu estou colhendo com uma umidade de 30, eu vou ter que abaixar para 15, para 10% de umidade no grão. Então, veja que isso aí, se eu perder 20% do peso, que era água, eu tenho que estimar o quanto que eu tinha de água no grão, né? Então, eu não posso falar que eu produzi 10 toneladas, se o meu grão estava com 30% de umidade, quando eu baixar para 10% de umidade, as minhas 10 toneladas vai ter virado 8 toneladas, né? Então, o sensor de umidade, ele faz isso, ele faz a leitura da umidade e o peso. Aí ele já compensa na estimativa de produtividade, para dar um número real, né? Do que você está. Quanto mais úmido, mais água, mais peso. Só que esse mais peso vai sumir quando você secar, porque a venda do grão é feito padronizado com uma umidade determinada, né? De 13% na soja, por exemplo. Aí, todo mundo vende com 13%. Porque senão, se um vende com 30, o outro vende com 5, o que vendeu com 5 ele vai perder, porque ele tem menos peso, né? Tem menos água, está seco, o grão é mais leve. Então, por isso que tem um padrão de armazenamento e por isso que as colhedoras, na hora que faz a estimativa do peso, da umidade, tem essa questão de já descontar, né, no peso, já desconta a umidade, o teor de água para fazer os mapas, tá? Então veja, esse aqui é um mapa feito pelo sensor da colhedora. Veja aqui, onde produziu menos, onde produziu mais, onde produziu intermediário, onde produziu bom, né? O que isso aqui assemelha, que nós vimos na aula passada? Os mapas de variabilidade espacial. Não é a mesma imagem? É o mesmo jeitão, olha lá. Mesmo jeitão de um mapa de variabilidade espacial que a gente faz com a amostragem de solo, né? Quando a gente faz lá a amostragem de solo, para fazer mapa de variabilidade, sai uma coisa assim também, olha lá, os grids, tal, tal, tal. Só que aqui não foi com a amostragem de solo, aqui foi com o sensor de produtividade da máquina, onde ele diz metro a metro, depende do quanto a leitura que você quer que faça por metro, ele vai te dizendo, você pode pedir 500 leituras por metro, ele vai te dar. Mas, aqui, ó, vai te dando um mapinha exatamente com as áreas onde produz mais, com as áreas onde produz menos. Agora, isso aqui, então, substitui a amostragem de solo? Não, né? Porque ele te dá um bom parâmetro de onde você está produzindo mais, de onde você está produzindo menos, mas ele não te diz o porquê, né? Se é nutriente, se é relevo, se é qualquer outro fator, planta daninha, praga, enfim, você tem que ir lá ver qual que é o problema, né? Mas ele já te dá um grande indicativo aonde é que está seu problema. Aqui, ó, você sabe que o problema está aqui, onde está vermelho aqui, ó, aqui está acontecendo alguma coisa, esses pontos aqui. Então, não dispensa de você ter que ir lá e fazer uma amostragem, fazer uma verificação na área, para saber o que está acontecendo, que ali está produzindo menos, né? Está produzindo pouco. Então, mas já te dá um ótimo indicativo, né? Você já sai, acaba a colheita, isso aqui é instantâneo, sua máquina acabou de colher e você já vai ter a estimativa, os setores, né? Dentro da propriedade, quais são os setores aonde está mais produtivo e onde está menos produtivo, né? Aqui um outro mapa feito pelo sensor de produtividade da colhedora, a produtividade de soja. Olha lá, aonde está amarelo, produzi 1.200 de soja. Aonde está azul escuro, cheguei a 5.700 quilos por hectare. Olha a diferença, né? Então, para que eu vou ter numa propriedade, uma área produzindo 5.000 quilos e uma área produzindo 1.000 quilos, né? Produzindo 5 vezes menos. Não tem justificativa, né? Então, veja aqui, ó, um mapa de é isso que a taxa variável vai querer corrigir. É isso que o produtor tem que corrigir, é isso que traz o benefício do investimento, do custo, o investimento em agricultura de precisão, é pegar esses pontos aqui, aonde está produzindo pouco, e fazer produzir mais, né? Veja aqui, ó, a menor parte, uma boa parte, mas a menor parte está produzindo o máximo.
a outra parte está produzindo intermediário ou baixo, né? Então, aqui, ó, quem fez esse mapa aqui foi a colhedora. Veja que é quase um mapa de variabilidade espacial, só que é uma variabilidade de produtividade. Então, eu tenho que ir lá descobrir por que esses pontos aqui em amarelo estão produzindo 1.200 quilos por hectare e não está produzindo os 3, 5 mil quilos por hectare, igual esses outros pontos estão produzindo. Então, quem me disse isso aí foi a própria colhedora, enquanto ela está colhendo. E o que é a colhedora, né? Só por curiosidade, né? Como que a gente trabalha, como que a colhedora trabalha com essas informações, com esses dados, né? Lembra lá na primeira aula que eu falei a importância de informática, a geração de dados na agricultura de precisão é muito grande. Então, imagina aqui, ó, como a colhedora faz a leitura. Ó, largura de trabalho da plataforma, aqui, produtividade, ou seja, naquele ponto, a hora que passou a lá no sensor de produtividade, né, na máquina, lá na balança, de fluxo de massa, o sensor de impacto, quanto que pesou, qual que é a latitude, qual que é a longitude, qual que era a umidade do grão e qual que foi a produção naquele ponto, né? Então, veja aqui como que eu tenho essa informação, linha a linha, sendo produzido a todo tempo, sem parar. A cada metro, 3 linhas dessa aqui. Então, imagina a quantidade de dados, o tamanho da planilha, quantas informações que eu tenho no final do dia de trabalho de uma colhedora, né? Então, quando ela dá o mapinha prontinho, bonito, na verdade, ela fez essas leituras aqui, ó. Largura de trabalho, produtividade, latitude, longitude, a umidade e a produção, né? A produtividade o quanto por hectare. A produção, quanto foi produzido no total. É 65, 216, 411, aí vai subindo, vai somando. Aqui a produtividade naquele ponto. Então, é assim que o sensor, né? Como que a máquina, o computador da máquina, vai fazendo a leitura de produtividade. Então, vamos, se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aí. Nós vamos tocando. Aqui um outro mapa feito pela colhedora, né? Veja aqui, ó, produção de milho, onde está vermelho, 1,3 toneladas por hectare. E onde está verde escuro, 4,7 a 7,9 quilos por hectare. Olha, 8 vezes mais produzindo aqui do que aqui. Aqui produz 1, aqui produz 7,9, 8, né? Então, aqui produz 1, aqui produz 8. Para que eu vou ter essa diferença dentro da minha propriedade? Imagina isso aqui tudo produzindo 8, o lucro que esse empresário, que essa fazenda não vai ter a mais, né? Para que eu vou ter uma área produzindo tão pouco? Então, o sensor de produtividade é essa. Imagina a máquina, quando não tinha, quando não trabalhava, ou quem não trabalha com sensor de produtividade, chega no final da colheita dessa gleba, dessa área, vai dar lá que produziu 3,5, vamos falar a média, né? Então, ele vai somar tudo que ele colheu aqui e vai dividir pela área dele. Ele vai falar assim, eu tive uma produção de 3,5 toneladas por hectare. E achando que está tudo igual. E veja que não, né? Ele deu 3,5, por quê? Mas tem área que produziu 1, tem área que produziu 7. Então, a média deu 3,5. Só que eu posso aumentar demais essa média se essas áreas onde eu estou produzindo 1, 3, 3,5, subir para 5, 6, 7, 8 toneladas por hectare. Então, quando eu tenho um sensor de produtividade atuando, eu sei onde que está, eu não trabalho mais para a média, né? Aquela história antiga, que eu tenho sempre repetido aqui, né? Que na agricultura de precisão não tem mais média. Então, eu não posso mais falar assim que a minha média de produtividade, por exemplo, foi 3,5. Não, eu tenho médias de 1 e tenho médias de 7 dentro da mesma área. Então, isso aí me dá condições de eu avaliar, de eu estimar melhor a minha produtividade e tomar as atitudes para corrigir isso, tá? Aqui, novamente, um mapa de colheita de soja. Aqui, ó, mapa de soja, feito pela colhedora. Então, aqui, ó, áreas produzindo 6.000
quilos, onde está verde escuro, e áreas onde produziu de 0 a 3 mil quilos por hectare de soja. Então, veja aqui, essas áreas vermelhas não produziram. As áreas laranjas produziram aí por volta de 5 mil. As áreas verdes claras, 5 mil. A verde escuro, 6 mil quilos por hectare. Então, veja aqui, a gente consegue ter se der um zoom aqui, né, que aqui eu não consigo, mas no software consegue dar um zoom. Então, você vê essa aqui, porque é beira de carreador, ou provavelmente, a gente consegue ver aqui, ó, que é onde as linhas terminam. Então, provavelmente aqui, ó, faltou semente, né? Nessas beiradas aqui, ó, deve ter faltado semente, porque bem a hora que chega no cruzamento das linhas, aqui, a linha está vindo aqui. Aí a linha cruzou aqui assim. Aqui, ó, não tive produtividade, então provavelmente não caiu semente. Então, veja que eu tenho informações para poder ir lá e corrigir o problema. Se eu não tenho um sensor desse de produtividade na máquina, vai me dar uma média lá de 4 mil quilos. Vai falar assim, essa fazenda aqui produziu 4 mil quilos. Mas não, né? Tem áreas que produziu 2, tem áreas que produziu 6. Então, eu vou saber exatamente aonde produziu menos para eu ir lá descobrir qual que é o problema. Que nem aqui, a gente consegue ver num mapa desse que não é adubação, provavelmente, né? Não é falta de nutriente, é algum outro problema, porque sempre nas quinas aqui, ó, que eu não estou tendo produção. Então, provavelmente não está caindo semente, ou levou, a enxurrada levou. Aqui, ó, a área de encosta, provavelmente caiu pouca semente também, ou teve alguma enxurrada, enfim. Eu consigo ver com mais precisão o que está acontecendo nessa minha área que está produzindo menos. Aqui um outro sensor de produtividade, olha lá, quando ele consegue ter informação. Veja aqui onde está vermelho, produziu menos, ó, invasão de plantas daninhas. Onde que está verde escuro, produziu mais, ó, área com alto índice de matéria orgânica no solo. Aqui, ó, aqui não produziu nada, baixa densidade de plantio. O que é baixa densidade de plantio? Poucas plantas, né? Poucas sementes por hectare, teve baixa densidade, então baixa produtividade, obviamente. Então, vê que eu tendo um mapa da colhedora de produtividade, eu consigo ir lá e identificar o problema, né? Eu não trabalho mais com a média de produção da propriedade como um todo. Eu pego cada ponto específico, vou lá com o meu carro, desço do carro e vou lá descobrir, né, o que está acontecendo naquela área. Por exemplo, aqui, a invasão de plantas daninhas não produziu. Então, é problema de adubo? Não, não é problema de adubo. Então, por isso que a amostragem de solo sozinha também não resolve. Eu tenho que ir lá e ver quais são as dificuldades, quais são os problemas que eu estou tendo na área, né? Pode ser planta daninha, pode ser pedra, pode ser preparo de solo, pode ser pouca semente, enfim. Aí, com um mapa desse, eu tenho argumentos para chegar naquela área e identificar, né? Olha lá, a colhedora vai trabalhando, ela vai dando ponto a ponto qual que é a produtividade, depois ela pinta. Olha lá, cada pontinho desse aqui é uma leitura que a colhedora fez. Então, veja, ó, aqui está amarelo, aqui o amarelo, aqui, ó. Aqui está o vermelho, ó, quantos pontos vermelhos aqui, ó. Aqui pintou tudo de vermelho. Então, é assim que ela vai trabalhando aqui, ó. Os pontinhos vermelhos aqui, aqueles aqui, ó. Então, é assim, produtividade laranja, que é de pé a pé. Olha lá, produtividade é laranja. Então, cada pontinho desse aqui, ó, é um pé de laranja. Então, vai me dando a produtividade laranja lá, tonelada por hectare. 8 a 22, onde está vermelho, 22 a 26 tonelada por hectare, aonde está amarelo, e 26 a 68, onde está verde. Então, veja, né? Se eu fosse o dono, como que eu queria que tivesse? Tudo verde, né? E quais são meus problemas? São nesses pontos que está aqui em vermelho. Então, vai lá ver se você vai precisar arrancar o pé, se está doente, se está faltando adubo, o que é que está faltando nesses pontos aqui. Aqui, diferente daquela outra imagem que nós vimos, tem mais jeitão de ser nutrientes, né? Quando dá essa mancha grande em determinado pedaço da propriedade, geralmente é nutriente, né? Mas pode ser um ataque de planta daninha, ou de praga, ou de alguma doença. Então, olha lá, a colhedora vai andando, ela já vai te dizendo qual que é a sua produtividade, né? Que é milho, né? Aqui a tela está em inglês, olha lá, produtividade do milho.
Olha lá, onde está verde escuro, mais de 207, aqui é bushel por acre, né? A medida americana, eles não falam quilo ou tonelada por hectare, eles medem bushel por acre. Bushel é uma medida americana, dentro de cada bushel cabe uma quantidade de milho, de soja, então para cada cultura, para cada produto, o bushel tem um valor. E aqui é a umidade, olha lá, umidade, ó. Milho, umidade do milho. Então, vai me dando a umidade conforme ele vai colhendo. Aqui, as ruas aqui, ó. Então, se tem uma umidade muito alta, né? Diz que acima de 22%, 20%, não pode colher, porque a planta está muito verde, vai estragar muito dano, vai causar muito dano no grão, né? Então, o operador vai colhendo e já vai vendo aqui o quanto que está dando de umidade, o quanto está dando a produtividade em tempo real, já vai te dando um retorno. O operador, ou ele vai estar conectado aqui na internet, no satélite, e lá do escritório, o proprietário da propriedade, o gestor, já vai vendo o quanto que está a velocidade, o quanto que está produzindo, o quanto que está de umidade, dentro lá do escritório, na cidade, pelo celular, na fila do banco, ele consegue saber quanto que a máquina dele está produzindo, quanto que está de umidade, a velocidade da máquina, o quanto que ele já colheu, tudo à distância. É assim que faz. Olha aqui, esse mapa de produtividade. Mesma coisa. A colhedora está aqui andando. E olha lá, você está aqui andando, ó, aqui é o mouse. Você para o mouse em cima, ele já te diz, ó, a produtividade atual e a média. Cada cor dessa é uma produtividade. Olha lá, eu tenho que esses pontos vermelhos aqui, ó, não produziram. Olha lá, a umidade atual e a média. E qual que é o híbrido aqui, ó? Estou trabalhando com o híbrido 1, essa é a umidade e essa é a produtividade. Então, a colhedora vai andando e já vai te dando todas essas informações e já pintando o mapa. Aí, depois, com esse mapa, eu tomo as minhas decisões, né? O que que eu vou fazer para corrigir essa área aqui dentro da minha propriedade. Olha lá, veja uma tela também dentro da máquina, já te dá lá a variedade, o cultivar que você está trabalhando, a área, né, a gleba que você está, a produtividade, a umidade, a área, peso seco, peso úmido, enfim, está lá todas as informações já de dentro da máquina. Então, olha lá, os sensores de umidade trabalham aqui, ó, esse mapa aqui, esse slide que eu estou querendo mostrar é o seguinte, ó, direcionou a amostragem de solo em cima do mapa de produtividade, aqui o mapa de produtividade, então veja que aonde produziu menos, ele fez mais amostragem de solo, é aquilo que eu estava dizendo, precisa saber o que está acontecendo naquela área que está produzindo pouco. Então veja aqui, veja que num pedacinho desse aqui, ó, ele fez 2 amostras de solo aqui, e num pedaço desse aqui inteirão aqui, ó, ele também fez só 2, porque aqui está produzindo bem. Então, aqui não é a preocupação é nesses pontos aqui, onde não está produzindo bem. Então, você direciona a sua amostragem de solo nesses pontos, e aonde, né, você tenha lá, o que está acontecendo. Então, aqui ele fez menos pontos, aqui a área que está com teor de fósforo, por exemplo, elevado, e aqui está com teor de fósforo baixo. Então, ele descobriu por que que aqui está produzindo pouco. Através desse mapa de produtividade da colhedora, ele direcionou a amostragem aqui, e aí ele descobriu que esse ponto aqui, na verdade, está faltando fósforo, tá? Então, é isso que o mapa de produtividade auxilia o produtor, né? Isso aqui nós já falamos, que é o quanto que a cultura extrai. E a terceira maneira, né? Então, nós já falamos como que a gente identifica a variabilidade espacial através da amostragem de solo, através de mapas de produtividade e também através de imagens aéreas, né? Quais são as imagens aéreas? De drones, vantes ou satélites. Drones e vantes é a mesma coisa, né? Drone é besouro em inglês, é um tipo de besouro, por isso que ele faz um barulhinho, né? Quem já ficou perto do drone, ele faz um barulho, parece um besouro, né? Voando. Então, por isso que chama drone, que é um besouro, mas o nome correto é VANT, veículo aéreo não tripulado, né? Esse S aqui devia ser menorzinho aqui de plural, mas é veículo aéreo não tripulado, é um VANT. Então, nós temos VANT de asa fixa, VANT
de asa móvel, que a analogia é a mesma de um helicóptero e de um avião, né? Esse drone aqui não consegue parar, né? O que ele faz? Ele pode ser tanto de controle remoto, como você insere o mapa, o percurso que ele tem que traçar na sua propriedade. Então, ele vai voando e mapeando, né? Imagiando, fazendo imagens, né? Vai imagiando a sua propriedade em cima de um trajeto de voo pré-definido. O de asa fixa, que é esse aqui, ele tem uma capacidade de voo, uma autonomia de voo muito maior do que o de asa móvel. E o de asa móvel, por sua vez, ele também faz voos programados, né? Você insere programação de voo nele, e ele faz o voo programado. Mas geralmente, ele é utilizado com controle remoto para pegar áreas definidas, né? Por exemplo, a gente vê bastante pulverização com drones hoje, com de asa fixa, não dá para fazer. Pulverização se faz com drone de asa móvel. Por quê? Porque ele consegue parar naquele ponto e ficar parado e fazer uma pulverização, né? Fazer uma imagem de um ponto específico, tem que ser o drone de asa móvel, né? Que são as hélices, né? Igual helicóptero. O que faz o avião flutuar e ir para frente? A turbina joga o ar para trás, empurra o avião para frente, o ar bate embaixo da asa e sustenta o avião, né? Então, tem um motor propulsor empurrando para frente, o ar vai bater embaixo, né? Que a asa tem aquele formato assim, então o ar vai sustentar o avião. E o helicóptero, ao invés de ele ter um propulsor que empurra ele para frente, para o ar entrar embaixo, ele gira e que o próprio ar, o mesmo funcionamento do avião, o próprio ar embaixo da hélice vai dar sustentação para o helicóptero. É o mesmo caso do drone. Aqui o motor propulsor do drone, aqui a hélice, aqui atrás. Então, aqui dentro eu tenho o meu motor, com a hélice, tenho a bateria, tenho a antena de GPS, tenho o software de controle de voo, né, de sinal, o meu mini computador, processador aqui dentro, a antena, o motor e a hélice. E esse aqui também. E a câmera fica na parte de baixo. Aqui, a câmera desse aqui, e a mesma coisa, né? Aqui a minha antena, a antena está aqui dentro, e aqui o processador de informações também, a antena, enfim, e o motor que dá sustentação a bateria elétrica, né? Aqui dentro também tem uma bateria, aqui dentro também tem uma bateria que dá sustentação às hélices, né? O caro do drone, por que a gente vê que tem drone, né, baratinho aí de 1.000, 2.000, e tem drone de 30, 40, 50? Na verdade, é a câmera. A câmera tem funções, câmeras melhores e mais simples, né? Esses drones que a gente vai ver por aí baratinho, vendendo por R$ 1.000, não tem câmera, né? O motor em si, um drone pequeno, é tranquilo, é barato, ele não tem câmera. Porque um drone caro, esses para fazer imagens aéreas, para detectar variabilidade, para identificar produtividade e tudo mais, isso aí tem que ter câmeras com infravermelho, câmeras com sensores, como é que fala, com objetivas, né, com lentes objetivas de cores separadas, né? Então, dentro de uma câmera, tem, na verdade, 3 câmeras, 4 câmeras, uma câmera para o azul, uma câmera para o vermelho, uma câmera para o verde e uma câmera para o infravermelho. Então, quando você tem uma câmera de infravermelho no drone, o drone vai custar 30 mil, mas, na verdade, 20 e pouco é a câmera. Então, isso que tem diferença de um drone para o outro. É claro que tem outras qualidades também que tem que ser avaliadas, né? Capacidade de voo, potência de voo, partida, que mais? Sistemas de navegação, tudo isso influencia. Mas o pesado no drone, com certeza, é a câmera, tá? Então, veja aqui um mapeamento de um drone de asa fixa, ele já vai te dando, né? Que nem veja aqui um produtor aqui da beirada
no carregador, na estrada de terra, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ele põe um drone para voar, veja que aqui, ó, ele já identifica no mapa dele, no computador, ele já identifica o quê? Uma variabilidade espacial, que é o que nós estamos falando, que é a outra maneira de detectar a variabilidade espacial através de imagem aérea. Então, veja aqui, ó, esse drone voando, ele já detectou uma variabilidade, ó, ele já identificou que nesse ponto aqui está acontecendo alguma coisa que não está produzindo. O que o produtor vai ter que fazer? Vai ter que ir lá ver. Ele vê, ó, que aqui tem uma área que é trigo, ele vê uma área aqui, ó, que está produzindo bastante trigo, e uma área aqui que não está produzindo. Quem disse para ele? A imagem aérea através de drones. Olha lá como que funciona. Então, o drone vai coletando imagens da área e você já vai calculando aí a variabilidade espacial. Tem software específico que trabalha com imagens, que transformam imagens em estimativa de produtividade, né? Então, não basta só ter a imagem. Nós vamos falar na última aula, chama NDVI, que são softwares que transformam a imagem em estimativa de produtividade, né? Ele consegue ver se aquela planta está produzindo, fazendo fotossíntese ou não. Então, com as imagens aéreas, você consegue saber aonde você tem as suas falhas na sua lavoura, tá? Então, com drones, a gente chega nessas estimativas, né? Veja aqui também uma outra imagem aérea de drone, olha o que eu consigo ver aqui, que aqui não está produzindo. Então, eu tenho informações que eu não conseguiria ter à distância, lá de dentro do carro, fora do carro, no carregador, eu não conseguiria enxergar aqui, ó. Então, eu estou tendo que aqui está tendo uma variabilidade espacial na produção. Ó, aqui está produzindo bem, ó, aqui está verde escuro que nós vimos. Agora aqui está produzindo pouco. Então, eu já me direciono a minha amostragem aqui, né? Eu não posso dizer que eu, com uma imagem dessa, eu já vou ter a solução do problema. Mas não, eu sei aonde está o problema. Agora, a solução, eu tenho que ir lá ver se aqui tem praga, se aqui tem planta daninha, se é mancha de solo, com pedra, enfim, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Mas o drone me deu a possibilidade de saber aonde é que está meu problema. Se é que existe um problema, se está tudo verdinho, ou se existe uma área com problema, e aonde é essa área com problema, o drone me permite isso. Né? Veja aqui uma outra imagem com drone. Veja que está tendo algum problema aqui, ó. Falhas, eu não sei. Aqui pode ser uma enxurrada, por exemplo, uma enxurrada que veio aqui causou uma erosão. Aqui pode ser, ó, que faltou semente, né? Faltou focana, faltou muda de cana nessa área aqui, ó. Muitas vezes a plantadora passou aqui, então o que eu tenho que fazer? Passou e não jogou muda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e descobrir. Eu tenho que ir lá e abrir essa área aqui com uma enxada e ver se tem planta, se não tem. Se descobrir se aqui teve uma erosão, enfim. Mas eu sei que agora, de eu fazer a minha estimativa, porque quando eu olho na beirada do carregador, eu enxergo lá dentro, tá tudo verde, né? Parece que tá tudo produtivo quando eu olho na beirada da estrada. Agora, quando eu vejo por cima, que eu tenho a noção precisa como é que está a minha produtividade, né? Então, quando se faz estimativa olhando na beira da estrada, do carregador, é difícil acertar por conta disso aqui. Você não está enxergando o interior, né? Ah, e quando não tinha drone? Quando não tinha drone, a recomendação é pegar sempre a encosta do morro, aonde você consegue enxergar por cima. Você fazer estimativa de produção, você tem que dar um jeito de enxergar por cima. Porque aqui, ó, que nem aqui, ó, você olha aqui, vamos supor que o carregador está aqui. Aí você para seu carro bem aqui para olhar. Aí olha aqui, desse ponto, você olha para lá, você fala, nossa, como está produtivo, que beleza, pode estimar bastante. Aí você olha por cima, você vê que está cheio de falha lá dentro. Então, a estimativa de beirada de carregador é um perigo que pode dar muito erro. Aqui outra imagem já processada, né? Eu falei que tem softwares que processam a imagem do drone e te diz como é que está a produtividade, que é uma imagem processada, ó, onde azul é cana, a legenda aqui, ó, onde amarelo é palha e onde é vermelho é solo nu, solo exposto, né? Então, veja, aqui, não sei, vamos supor, me parece ser uma área de reforma, né? Então, aqui, ó, ainda sobrou alguma cana aqui, ó, uma área
que acabou de colher, né? Pode ser uma área que acabou de colher. Então, aqui, ó, aqui sobrou alguma cana, aqui sobrou cana, aqui é onde está cheio de palha e aqui nem palha ficou. Então, não sei, né? Mas aqui te dá uma informação. Você olha por cima, você já vê que essa área marrom aqui, ó, é solo nu, solo exposto, solo sem palhada, não tem cana e tem palhas em alguns pontos mais e outros não tem. Então, nessa imagem de drone já processada, eu consigo ter esse tipo de informação. Outra informação muito preciosa e útil que drones fazem é monitoramento de falha, demonstrativo de falha, né? Veja aqui, ó, a legenda. O que é verde é cana, o que é vermelho é falha. Então, veja aqui, ó, a área de falha. E o que é marrom é solo exposto. Então, a gente vê que não tem solo exposto. A gente tem cana e áreas com falha. Então, ele determina, olha aqui, ó, área total dessa foto, 96 hectares. Porcentagem de falha, 27% de falha. Tamanho médio da falha, que é cana, tá? Tamanho médio da falha, 1,39 metros, ou seja, a média de pedaços sem cana que eu tenho nessa área é de 1,39 metros sem cana, em média, dentro dessas minhas falhas. Aí, o gestor, o gerente, o diretor, o gestor da área toma a decisão se ele vai replantar aqui ou não. Está me dando uma média de 27. Então, vamos falar, a diretriz da empresa quando der uma porcentagem de falha acima de 10, é para replantar. Então, aqui, ó, uma imagem de drone te dá exatamente a porcentagem de falha que você tem na sua área. Olha aqui essa outra imagem, ó. O marrom, solo raspado. O que é? Onde pá ou motoniveladora raspou. Vermelho, erosão. Esse lilás aqui é erosão em área de APP. Erosão em área de pastagem. E verde é cultura, verde escuro é APP. Então, veja aqui, ó, olha quanta área raspada que tem. Provavelmente, o que é essas áreas raspadas? Para construir curva, né? Para arrumar curva de nível. Alguma área que era algum depósito, alguma coisa. Veja aqui, ó, toda curva aqui tem uma área raspada. Ou seja, veio uma pá e fez uma raspagem aqui. Então, você, pelo drone, você capta toda essa informação aqui, a erosão. Aqui onde é que está meu problema com a erosão. A erosão está bem aqui onde está vermelho. Aqui, ó, erosão na pastagem. Aqui minha pastagem aqui, ó. Então, amarelo, ó, erosão na pastagem. Olha como é que está a erosão. A erosão começa aqui, vem descendo e vem até aqui embaixo. Aí, se eu venho aqui, ó, área de erosão em pastagem, 6 mil metros quadrados. Ou seja, olha a preciosidade de informação que eu tenho que ser humano algum conseguiria fazer, né? Nunca conseguiu fazer, e hoje eu tenho uma precisão dessa de informação, né? Através de uma imagem de drone. Eu sei o quanto que eu tenho, cada comprimento do córrego, qual que é a minha área de APP, qual que é a minha área de cana, qual que é a área de erosão em pastagem, área de erosão, área raspada. Olha a quantidade de informação que eu tenho através de uma imagem de drone processada, né? Mesma coisa aqui, ó, mapeamento aéreo para análise de plantação de soja em Rio Verde, Goiás. Olha aqui, ó, eu estou vendo que aqui tem alguma coisa, ó. Aqui é um drone em cima do outro, né? Aqui tem um drone aqui embaixo, tem um outro mais para cima. Esse drone aqui embaixo está fazendo um mapeamento para fazer um processamento da imagem, descobrir o quanto que está tendo de falha, o quanto que não está produzindo, qual que é uma estimativa daquela área. Veja aqui também que interessante, ó, em cana, de novo. Aqui onde tem as linhas vermelhas, é a linha onde tem falha. Veja aqui, aqui é falha, aqui é falha, aqui é falha. Então, aqui, ó, quanto essa área da foto, aqui, ó, tem 934 metros quadrados. Dentro dessa área, eu tenho 500, isso aqui o software, com a imagem do drone, já me dá tudo automático. Então, ó, dentro dessa área de 934 metros quadrados, ele já calculou, tem 595 metros lineares de cana. Desses 595 metros, 113 metros eu tenho falha. Então, me dá uma porcentagem de falha de 20% de falhas. Então, aí, dependendo da diretriz da empresa, você vai fazer um replantio ou não. Aí você define se você vai trazer muda de outro lugar, se você vai plantar aquelas mudas já encapsuladas, ou se você vai arrancar a cana daqui
e cobrir as falhas do lado. Mas pelo menos você tem argumentos, né? Você consegue saber aquela área. Você achou uma variabilidade espacial. Você sabe que aquela área não está produzindo. Então, aqui, através dessa imagem, você já sabe que o problema é falha. Que a cana não nasceu, ou arrancou a colhedora, não sei o motivo, mas eu sei que tem falha. Então, a imagem de drone faz exatamente isso. Ela te diz onde estão as suas falhas, né? Como a gente faz o mapeamento de variabilidade, né? E outro tipo de imagem aérea é o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é uma palavra chique de mapeamento aéreo via satélite, né? Por que chama sensoriamento? Sensor é tudo que recebe um estímulo e te dá uma informação. Lá nós vimos sensor de produtividade. Qual que é o estímulo? A hora que o grão bate na placa. Qual que é a informação? O peso do grão. O sensor do carro lá de gasolina. Qual que é o estímulo dele? A hora que baixa a boia, qual que é a resposta que ele dá? Acende uma luz no painel. Então, tudo isso são sensores, né? Aquele sensor da porta que acende a luz quando entra alguém. O que é? O calor, o movimento. Então, ele percebe um movimento, qual que é a resposta? Acende a luz. Ou percebe um calor, ele dá uma resposta. Então, o que o sensor do satélite recebe de resposta? A luz. Quando bate a luz no satélite, ele tira qual que é a resposta? É uma foto. Né? Então, bateu luz, uma foto, bateu luz, uma foto, e isso aí o dia todo. Então, à noite, não tem luz, o satélite tira foto? Não, não tira foto à noite sem luz, porque ele não recebe a imagem para acionar o seu sensor. Né? Então, o sensoriamento. E remoto, a palavra remota é tudo que é distância, né? O controle remoto, eu controlo a distância. Sensor remoto. É um sensor que está à distância. Então, é um sensor que capta imagem à distância, que nada mais é que o nosso satélite, né? O mais utilizado é o satélite, o Landsat, né? Onde a maioria das imagens são pegas, né? A gente vai falar um pouquinho do satélite, mas em outras aulas, mas aqui ele é movido por energia solar, né? Então ele tem as placas solares, aonde ele carrega as suas baterias e vai trabalhando. Essa faixa aqui tem em média 3.000 3 mil metros, aonde ele vai rodando a cada 12 horas, ele dá um giro na circunferência da Terra. Então, num dia, ele dá 2 giros e vai tirando essas imagens. Se a imagem ficar boa, ele processa, no Google Earth lá, por exemplo, que eu estou falando, não tem imagens que estão melhores do que as outras. Por quê? Porque quando o satélite passou naquele dia, naquele local, tirou uma imagem boa, não tinha nuvem, a iluminação estava ótima, tirou uma imagem perfeita. Aí, do lado, então ele passou agora aqui nessa faixa, passou tirando imagem dessa faixa aqui. Aí ele vai dar uma volta na circunferência da Terra e vai voltar mais ou menos aqui. Por quê? Porque a Terra gira, né? Então a Terra está girando, ele passou aqui, na volta ele não vai passar aqui do ladinho. Por quê? Porque a Terra girou. Então, ele vai passar tirando a imagem mais ou menos aqui. Não pode ser que essa outra imagem, a hora que ele chegou aqui, se tiver nuvem, se tiver nublado, se tiver à noite, se a imagem não ficar boa, ele não troca a imagem. Então, por isso que quando a gente abre lá as imagens do Google Earth, tem imagem que está muito nítida. Você vai dando zoom, 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 chega lá perto. Aí tem imagem que você dá zoom, a imagem desfoca. Por quê? Porque não teve uma imagem boa quando o satélite passou lá tirando, fazendo as imagens, né? E aqui a gente vê uma imagem de satélite que nos dá uma noção das variabilidades dessa área, né? Aqui eu não estou vendo pelo zoom meu, mas poderia dar mais zoom, eu vou vendo que nem, por exemplo, aqui eu tenho uma manchinha aqui, então eu vou dando zoom, eu vou descobrindo quais são as minhas variabilidades na área, né? Ou se é uma área que está plantada, ou uma área que não está plantada, né? Veja que uma nuvem aqui, ó, isso que eu disse, se o céu está nublado, cheio de nuvem, eu não consigo pegar a imagem lá embaixo. Então, essa imagem não vai lá para o banco de imagens do Google Earth, porque é uma imagem pior do que a que ele já tinha, então não vai. Né? Imagina se está tudo nublado, igual essa nuvem aqui, ó. Então, não tem processamento de imagem. Então, aqui, ó, a imagem está nítida, a imagem está limpa, então se eu vou dando zoom, eu consigo ver aonde que são minhas áreas mais problemáticas, aonde, ó, aqui, ó, tem uma mancha que não está produzindo. Então, veja que eu também consigo chegar no mapa
de variabilidade, ou pelo menos identificar os pontos que eu estou tendo variabilidade na minha propriedade, através de imagens. E quanto que eu pago para ter essa imagem? Não pago nada, é gratuito. Porém, ela não é boa, igual uma imagem de drone, né? O satélite está a 20 mil quilômetros da Terra. O drone, isso aí, 20 mil quilômetros da Terra, então, satélite em órbita. Um drone está a poucos metros acima, né? Então, não se compara a qualidade da imagem. Porém, uma você tem que ter o equipamento ou pagar para alguém fazer. Essas aqui você tem gratuitas na internet, tá? Só que nem sempre a imagem é atual, né? Às vezes a gente entra lá no Google Earth, vê que, fala assim, nossa, mas aqui tem eucalipto e já faz 5 anos que não tem mais eucalipto nessa área. Sim, por que que isso acontece? Porque, às vezes, quando o satélite passou tirando a foto, o, a imagem não ficou nítida. Então, às vezes, ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos naquele local, 5 anos naquele local, não conseguiu tirar uma imagem nítida. Então, aquela imagem não vai para o banco de imagens do Google Earth, por exemplo. Então, por isso que às vezes a gente vê imagens antigas, né? Mas se a imagem é recente, a maioria das imagens são recentes, a gente consegue ter uma boa, consegue avaliar bem a questão de variabilidade espacial na nossa área, né? Se a gente tiver tempo, a gente vai, em uma das aulas, eu vou abrir o Google Earth para a gente trabalhar, para a gente medir, né? Mas é bem interessante vocês trabalharem no Google Earth, eu consigo medir as áreas, consigo saber o quanto que tem de app, que nem aqui, se eu dou um zoom aqui, ó, eu vou marcando aqui, delimitando aqui com o mouse, e aí eu fecho toda essa área aqui, ele vai me dizer exatamente quanto que eu tenho de app. Se eu quiser saber esse talhão aqui, qual que é a área, eu vou clicando, passando aqui com o mouse assim, ó, eu tenho exatamente a área, então, o Google Earth Pro, né? Veja que essa imagem aqui é o Google Earth, mas tem o Google Earth Pro, que ele, para nós que trabalhamos com áreas, com fazendas, propriedades, tem muita coisa que a gente consegue, dá para ver declividade, dá para calcular a área, dá para fazer um monte de coisa, é interessante. Se a gente tiver tempo, eu mostro para vocês um pouquinho do Google Earth. Mas aqui, ó, a mesma coisa, que eu consigo ter um mapa de variabilidade. Eu sei que tem uma área minha aqui que está mais seca. Aqui são áreas com pivô central, olha lá. Área com pivô central. Então, tá vendo que eu consigo, através de imagem aérea, ter uma boa noção da variabilidade espacial dessa área. Que eu não peguei foto, eu dei bobeira, não peguei foto que tem uma variabilidade gritante. Mas aqui a gente vê, ó, que nesse ponto aqui, ó, não sei o que é isso aqui. Mas nesse ponto aqui, eu fui pegando aleatório lá no Google Earth. A gente vê que nesse ponto aqui está acontecendo alguma coisa, ó. Aqui está menos verde do que aqui. Ó, veja aqui, está menos verde, então eu tenho que ir lá ver, né? Então, a imagem de satélite, se eu der um zoom aqui até certo ponto, ele vai me dizer o que está faltando aqui, se está faltando planta, qual que é o problema aqui, mas já me dá uma boa noção de variabilidade espacial. Aqui, a diferença de drone, de imagem de drone e imagem de satélite, né? Veja aqui uma imagem de satélite, eu tenho não tanta precisão, né? Veja aqui, ó, meus pontos aqui, ó, eu vejo que aqui é uma área que teve algum problema, está produzindo menos, que tá mais vermelha aqui, produziu menos, alguma coisa aconteceu. Agora, quando eu tenho a imagem com o drone, veja a diferença, a nitidez da imagem, né? Aqui, ó, já consigo ver com mais detalhe onde que está meu problema. Ó, aqui eu consigo ver que tem um carreador aqui, ó, na imagem de satélite, eu não consigo ver que tem um carreador. Eu consigo ver como um todo. Veja que as duas informações batem, né? Ó, eu tenho uma lateral aqui mais produtiva, eu tenho um centro aqui mais produtivo, as duas dá para ver. Eu tenho aqui, dá para ver que aqui no meio tenho algum problema aqui de produção, aqui também. Enfim, elas me dão as duas informações. Essa aqui é gratuita, eu pego pela internet. Essa aqui eu preciso ter um drone, né? Mas aqui eu tenho muito mais precisão. Eu posso falar assim, aqui não está produzindo porque tem um carregador, então deixa quieto, aqui eu não vou conseguir produzir nunca. Agora aqui, qual que é o problema aqui? Então, a imagem de drone é bem superior à imagem de satélite, tá? Então, o que eu ia, né? Então, o que a gente tem para dizer a respeito
de variabilidade espacial, as 3 maneiras que a gente tem de identificar é através de amostragem de solo, imagem aérea e mapa de produtividade de colhedora, tá? Então, o assunto de variabilidade espacial e taxa variável de adubação, o que a gente tinha para dizer era isso. O próximo assunto são os equipamentos. Deixa eu ver quantos slides a gente tem, para a gente continuar aqui ou continua na próxima aula. Dá para ir. Vamos continuar aqui, mais 10 minutos de aula a gente termina. Então, equipamentos de agricultura de precisão, a gente tem muitos, né? Muitos equipamentos. Os principais são os de taxa variável, só que aqui a gente vai ver, nos próximos slides, que taxa variável não é só de adubo, semente também faz taxa variável, né? Temos os pilotos automáticos, que nós vamos falar na próxima aula, como funciona, quais são os tipos de piloto automático, controladores de seção, nós vamos ver o que são, como funcionam, alguns sensores, né, óticos de estimativa de produtividade, e principalmente de pulverização localizada, nós vamos falar um pouquinho dos GPS também. Aqui nós vamos falar menos, né, os vantes nós já falamos, porque tem muitos equipamentos, a gente não vai conseguir falar de todos, né, mas eu vou falar dos principais equipamentos para agricultura de precisão, tá? Um deles, então, nós falamos adubação a taxa variável, mas eu também tenho semeadura em taxa variável, né? O que é semeadura? Para eu fazer em taxa variável, eu fazer a variação da população de plantas, né? Do espaçamento entre plantas. O espaçamento entre linhas, eu não consigo fazer com a máquina andando, né? Vamos falar, tem um espaçamento lá entre linhas de 10 centímetros. Esse espaçamento entre linhas, eu não consigo variar com a máquina andando, eu tenho que parar e fazer a regulagem do equipamento. Agora, o espaçamento entre linhas, entre plantas, eu consigo regular com a máquina andando. E essa variação do espaçamento entre uma planta e outra, não entre linha. Entre linha, lembra disso, entre linha eu não consigo mudar com a máquina andando. Agora, entre plantas, eu consigo e devo mudar com a máquina andando. Então, se eu ponho uma planta mais perto ou uma planta mais longe da outra, eu tenho uma variação do espaçamento entre plantas e, portanto, eu tenho uma variação na população de plantas. Então, taxa variável de semente é exatamente isso, para fazer uma variação na população de plantas. Áreas onde produz mais, teoricamente, eu posso pôr mais plantas. Por quê? Elas vão ter menos competição por água, menos competição por nutriente, elas vão crescer bem, mesmo em alta densidade, mesmo com uma alta população de plantas, elas vão crescer bem num solo fértil. Então, teoricamente, em solos férteis, eu posso pôr mais semente do que em solos menos férteis, né? Vamos falar assim. Veja aqui um exemplo, ó. Se eu tenho espaçamento entre linhas de 40 e uma população de 10 plantas por metro, ou seja, um espaçamento aí de 10 centímetros entre plantas, eu tenho 200 mil plantas. Agora, se eu tiver espaçamento se eu tiver 18 plantas por metro, né, vai dar um espaçamento aí se não me engano, de 4 centímetros entre plantas, olha que eu vou ter uma população de 450 mil plantas. Então, veja a diferença. Eu altero o número de plantas por metro, eu mais do que dobro. Eu altero o número de sementes por metro, eu mais do que dobro o número de plantas que eu vou ter por metro, tá? Então, a taxa variável de semeadura é exatamente isso. Ela altera o número de plantas por metro, tá? Então, plantas por metro é a distância desse pezinho para esse pezinho. Essa distância entre linhas de plantio, essa eu não faço com a máquina andando. Eu faço, mas eu tenho que parar a máquina, regular o implemento, tem que ter ferramenta, é demorado, tudo mais. Agora, essa variação entre plantas, eu consigo fazer assim que a máquina vai andando. Então, eu chego numa parte da fazenda mais produtiva, eu consigo jogar mais sementes, tá? Através de uma plantadora. Só que não uma plantadora das convencionais, né? A plantadora convencional, esse aqui é um disco de plantadora, onde cada furinho desse aqui, ó, cai uma semente. Então, a plantadora convencional, a população de plantas eu não consigo variar, porque eu não consigo variar, porque esse disco aqui, ele roda de acordo com a velocidade da máquina. Então, eu não consigo fazer variação de população de planta em equipamento
convencionais, em plantadeiras convencionais. Esse aqui, só para a gente ver um disco de plantadeira, é assim, né? O furinho é de acordo com o tamanho da semente, né? Aqui, ó, uma semente de feijão é maior, olha o tamanho das casinhas aqui, né? Do furo aqui para caber a semente. Sementes menores, ó, do sorgo, meus furinhos são menores. Nas plantadoras, plantadeira que faz taxa variável de semente, o disco, ele é a vácuo, ele tem que ser a vácuo. Por quê? O disco a vácuo, ele... Aqui é um vídeo, mas acho que não está querendo abrir. Acho não está... Não sei o que aconteceu. Não está deixando eu abrir o vídeo aqui, não sei porquê, depois eu vejo. Mas, enfim, as plantadoras que fazem taxa variável, porque qual que é o problema? Quando não é a vácuo. Às vezes, naquela casinha do disco, de semente, da plantadora, às vezes, cada uma daquela casinha, às vezes cai duas sementes, ou às vezes não cai nenhuma semente. Se cai duas, vai cair duas sementes junto, uma planta vai morrer, né? Eu vou estar desperdiçando uma semente, porque duas plantas, óbvio, não vai ocupar o mesmo espaço, uma vai competir com a outra, uma vai morrer. Então, quando o problema naquela disco da plantadeira, quando cai duas sementes, eu vou perder uma planta, eu vou perder uma semente. Ou quando não cai nenhuma semente naquele furo, vai passar um espaçamento, vai pular uma planta, né, um espaço sem planta, eu vou ter uma falha. Então, aqui, ó, vocês lembram desse kit aqui? Lembra que nós falamos do kit de taxa de adubação variável? Aqui, é o mesmo kit, ó. É o mesmo kit que faz adubação, que faz a taxa variável de sementes, tá? Então, isso me permite eu fazer uma variação trabalhando com dose de sementes precisa, em baixa ou alta velocidade, eu consigo plantar sementes na cabeceira, por quê? Na cabeceira, no final, o que é cabeceira? O final da linha de plantio, antes de chegar na cerca, antes de chegar na divisa, o trator diminui a velocidade, né? Do que quando ele está andando lá no meio. Então, quando ele diminui a velocidade, a tendência é jogar mais sementes ali, ou menos, dependendo da manobra que ele está fazendo. Então, quando tem um controlador de taxa de sementes a vácuo, o que a vácuo faz? Que eu esqueci de falar. A convencional, quando o disco está rodando, pode ser, né, que eu falei, às vezes fica uma casinha sem, ou uma casinha com duas sementes. Quando ela é a vácuo, tem um sistema dentro que puxa a semente, conforme o disco vai rodando, o sistema a vácuo puxa, né, o disco roda, aqui está cheio de semente. O disco roda e aqui puxa essa semente. Então, aquelas casinhas que puxam duas, não tem perigo de puxar duas, ou não puxar nenhuma e ter falha no plantio, tá? Então, as plantadoras para taxa variável de sementes são plantadoras a vácuo, tá? Então, ela permite um ajuste perfeito da população de acordo com o local que você precisa. E no display da máquina, vai te dizendo exatamente, né? Porque o que eu escrevi aqui, ó, não adianta você aplicar em taxa variável se você não conseguir monitorar, se você realmente está jogando aquela quantidade no semente no solo, né? Então, os monitores do trator, eles vão te dizendo exatamente. Aqui eu fiz uma conta, olha quanta semente, né? Para a gente não achar que é pouca semente. Um trator plantando a 8 km por hora, né? Se quiser lá, às vezes, dividir por 3,6, vai dar lá 2,22 metros por segundo. Vezes 12 sementes por metro, vezes 50 linhas que essas plantadoras têm, olha aqui, vai me cair 1.332 sementes por segundo. Aqui está metro, mas é por segundo, né? Metros por segundo, vezes 12 sementes por metro, vezes 50 linhas. Vai dar 1.332 sementes por segundo. Então, o display da máquina tem que ir controlando isso, né? Então, você vê aqui, ó, lá no painel da máquina, está te dizendo exatamente quantas sementes está te caindo por metro, por hectare, né? Aqui, novamente, como está em inglês, não é por hectare, né? Aqui, ó, seedlings por acre, né? Os americanos fazem por acre. Então, olha lá, 31.300 sementes por acre. Então, ela vai te dizendo exatamente quanto que está caindo. Essas 31.300 por acre equivale para nós aí por volta de 120 mil plantas, 120 mil sementes por hectare. Olha a quantidade alta, né? Então, aqui, ó, no painel da máquina, já vai pintando. Então, aceita uma variação de 5% acima, olha lá, 105, ou 5% abaixo.
95. Então, tem que estar verde ou azul. Olha aqui, está verde ou azul, né? Aonde caiu acima foi 1 ponto, que caiu 32 mil sementes. E 6 pontos caíram 28 mil sementes, quando o ideal era 31. E quais os motivos? 2,3% teve falhas, né? Que eu falei lá no disco, aonde puxa a semente, ficou uma casinha sem cair semente. E 0,8% caiu 2 sementes numa casinha. Aqui a singulação é o quanto que eu estou conseguindo do programado, né? Vamos falar, tem quanto mais perto de 100%, melhor. Ou seja, o quanto eu tinha que jogar, o quanto eu estou jogando. No caso aqui, eu estou acertando 96,9% da população que eu tinha que acertar. Aonde eu errei 11 pontos, eu joguei a mais. 1 ponto eu joguei, eu tive uma precisão menor. Né? Então, dentro da máquina, já vai me dizendo aqui, ó, a linha do 100%, como que eu estou trabalhando, quantas sementes que está caindo por hectare, lá, população de semente, o quantos por cento que eu estou acertando, quantas de falhas, aqui a pressão do vácuo da plantadora, a pressão para baixo, né, porque a plantadora tem uma pressão para baixo para aprofundar a semente, olha lá, quantas libras de força para baixo, quanto que eu tenho espaçamento perfeito, enfim, no display da máquina, já vai me dando todas as informações da adubação em taxa variável, tá? Então, isso aí, ó, eu vou economizar com semente, me facilita a colheita, óbvio, eu tenho um aumento no rendimento, ou seja, eu consigo andar mais rápido, porque eu sei o quanto que eu estou conseguindo fazer, diminui competição entre plantas, porque eu vou estar colocando a quantidade correta de plantas naquele local, com isso aumenta a minha produtividade, eu consigo plantar noturno, plantar à noite, eu consigo manter espaçamento entre plantas, tanto em curva, terraço, contorno, né? Imagina assim, eu fazendo uma curva, a quantidade de semente que cai para o lado de dentro é maior do que cai para o lado de fora. Então, nesse sistema de taxa variável, ela faz a compensação na curva. Quando eu faço a curva, eu jogo menos semente dentro e mais semente para o lado de fora, para fazer a curva aberta, né? Então, eu consigo manter o espaçamento entre linhas, em curva, terraço e onde for. E eu tenho os dados de plantio diretamente no meu celular, acompanhando online, tá? Então, a nossa quarta aula termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Vou estar encerrando a gravação.